pouco de saúde, né? E nada melhor do que falar um pouco sobre o Conselho Municipal de Saúde, né? E através do seu presidente, que é o Leonardo Bastos, que está aqui com a gente hoje, né? Para fazer um diagnóstico, né? Um pouco do que acontece na saúde de ano, o que pode ser melhorado, né? Então a gente vai conversar justamente sobre isso. Leonardo, eu queria que você falasse um pouco da importância, né, da participação popular, né, do cidadão. Por exemplo, hoje a gente pelas redes sociais vira e mexe, alguém faz uma postagem, alguma coisa, às vezes reclamando, às vezes elogiando alguma situação relativa à saúde, mas o conselho é o órgão como vou dizer, adequado para essa pessoa levar essas demandas, não é isso? Sim, sim, Igor. Na realidade, hoje a maior parte da participação popular que nós criamos hoje foi as nossas mídias sociais, né, que é o Instagram, que é o Facebook e também o canal de ouvidoria interno que nós criamos, né, e quero dizer aqui que esse canal é nosso, é uma coisa interna do Conselho, é um procedimento interno do Conselho para que a gente possa fazer. Mas é um mecanismo que a gente está tentando fazer para que a população realmente esteja mais próxima do controle social, porque a importância do cidadão dentro do controle social é a melhoria, significa dizer a melhoria da qualidade na saúde do município, né, para poder a população participar. E no caso, por exemplo, vocês têm as reuniões, né, do conselho, né, que é onde acontecem as deliberações, né, onde vocês, o órgão, como que eu vou dizer? Colegiado. Colegiados de vocês, como vocês se reúnem. Né, eu queria saber quando é que acontecem essas reuniões e saber se essas pessoas, por exemplo, às vezes a pessoa manda pela rede social alguma coisa e tal, mas a pessoa às vezes quer participar, quer estar lá, quer ver como é que acontece, né, esse trabalho de vocês. Quando é que acontecem essas reuniões e como é que o cidadão pode estar lá presente? Então, Igor, hoje as nossas reuniões elas são mensal, são todas as últimas terça-feira do mês, né? Então a gente tem ali um calendário já específico do ano inteiro, a gente elabora um calendário, é aprovado em resolução, então isso segue lá, uma vez por mês acontece. As nossas reuniões hoje acontecem na sede do Conselho Municipal hoje, que fica no Angra Shopping, né? A gente tem um plenário hoje que a gente comporta 30 pessoas ali dentro, mais os conselheiros, né? Hoje são 28 conselheiros. Então essas reuniões ali as pessoas podem participar por ela ali, né? Eu costumo dizer, Igor, são dois fatores que eu costumo dizer, eu acredito que como essa matéria vai ao ar, né, e a população vai ouvir, porque tem uma aceitação muito grande aqui a TV Câmara, algumas ações, e aí eu não falo das ações diretas das redes do Conselho Municipal, porque essa a gente atualiza e essa a gente acompanha de perto. Mas algumas outras atuações, como reclamações, como atos esporádicos dentro de alguns outros fatores, a gente acaba não prestando muita atenção naquilo. Não é que ela não seja verdade, não é que ela não seja um fato, não é que ela não mereça atenção, mas é que se a gente for captar todas essas ações que vão fora das nossas visões, das nossas atuações, a gente vai acabar tendo que pegar tudo. Por exemplo, porque a rede social hoje ela virou um mecanismo de denúncias, de falas, e a todo momento você tem várias e várias questões. Então a gente se foca dentro daqueles nossos mecanismos que a gente tem, que é o e-mail institucional, que é o nosso canal de ouvidoria, que é um canal interno, né, que é o canal da rede social do Conselho, Facebook, Instagram, porque também tem um canal que eles podem se comunicar direto com o Conselho, né, e o próprio WhatsApp do Conselho que está ali. E o melhor fator ainda é aquilo, é a presença da participação da população nas reuniões, porque são ali que são feitas as deliberações. Exemplo, uma pessoa chega dentro da reunião do Conselho num certo dia e a gente está com a reunião, a pessoa pede a palavra, nós vamos dar a palavra porque devemos dar, assim fala a lei, né? E a gente tem que dar, mas a pessoa está ali falando, olha, eu tenho uma consulta que foi marcada em 2019. Um exemplo, tá? Estou dando um exemplo. Né? Em 2019 até hoje não saiu, não aconteceu, sumiu o documento e a gente não sabe o que vai fazer. Bom, beleza, isso é uma denúncia. E uma denúncia grave, porque a doença não espera. Sim. Né? Quando você tem um tratamento, você precisa fazer aquele acolhimento o mais rápido possível para o paciente. Então a gente pega aquilo dali, a gente pega as informações com o paciente, com o usuário do SUS, né? E a gente vai dizer ali, olha, a referência daqui, vamos pegar uma cópia do documento, pegar aquilo, transformar aquilo num requerimento e perguntar à gestão o porquê que ainda não foi marcado a consulta daquele usuário, daquele cidadão, paciente, enfim e tal. E aí a gente espera aí um prazo de 30 dias, geralmente não demora isso tudo para poder a gente ter resposta, né? E a gente consegue encaminhar. Esse é um trabalho correto. E aí não é aquilo de você chegar e pegar uma referência de alguém, porque é meu amigo ou porque é amigo do João, do Pedro, né? E vamos lá. Não, não tem isso, né? Isso
é abominável pela gente, a gente não tem essa prática, muito pelo contrário. Quando nós aprovamos a resolução que criamos a central de regulação, justamente para que a gente tivesse maior controle das ações dos usuários que entram na rede, porque uma vez que a unidade de saúde, a estratégia da saúde, lá no posto, você vai fazer a sua consulta e ele sai com encaminhamento de alguma especialidade, ela vai entrar para essa central de regulação que vai gerar um número para ela e uma fila de espera. Vai formar uma fila. Leonardo, uma coisa que você tinha comentado comigo, né, você inclusive falou a questão de gerar um requerimento, né, levar essa solicitação de informação, né, para o gestor de saúde. Eu queria que você falasse um pouco como é que funciona isso. Né, você falou, chega uma informação de uma pessoa que perdeu, né, o exame, ou na verdade que o posto perdeu o exame da pessoa e tal, mas existem outras situações. Por exemplo, uma coisa que se falou muito esse ano, né, a gente via na rede social, vira e mexe acontecia alguém falando que é a questão de falta de medicamento. Por exemplo, faltou medicamento X. Como é que o Conselho atua nesses casos? Então, o Conselho Municipal como órgão de controle e fiscalização, né, e dentro desse controle existem outros órgãos dentro da própria Secretaria que ela é obrigada a criar, como algumas comissões internas, né, o Conselho ele acaba fazendo parte dessa. O Conselho hoje tem um assento dentro da Comissão de Farmacoterapia, né, onde a gente fez, ao ano passado, acabamos aprovando uma nova listagem de medicamentos, né, e ali a gente acaba discutindo essas ações, né, sobre falta de medicamentos, sobre quais os medicamentos que devem incluir de novo na cesta básica, qual devem sair. Cesta básica, você diz a cesta básica do SUS. Cesta básica do SUS, né, do SUS. Da municipal, porque nós temos o que tem municipal, que ter nos postos de saúde? Exatamente, que temos que ter nas farmácias, farmácia central de distribuição. Esses são os medicamentos que a gente tem. Fora as unidades hospitalares, que é uma outra característica, que aí é um outro fator, entendeu? Porque aí é um fator específico da unidade hospitalar. Porque medicamentos que são para a unidade hospitalar não são os mesmos que servem para a população. Mas voltando ao fator da população, eu quero dizer também que muitas das vezes algumas falas das redes sociais, elas acabam não sendo verdade, entendeu? Elas acabam trazendo um transtorno maior para a população do que não tem. A exemplo, e eu vou te dar exemplo de uma situação ao qual o Conselho Municipal foi fazer uma fiscalização usando as suas atribuições dentro do HMJ, né, no Hospital Geral. Quando foi falado que estava com falta de medicamentos, né, e aí é um problema grave, você tem um hospital e falta de medicamentos, né, então o Conselho automaticamente acionou a sua comissão de fiscalização, que é uma comissão permanente do Conselho, né, comissão de fiscalização e orçamento. A gente acionou essa comissão, fizemos uma convocação e fomos exatamente para dentro do HMJ. E nós fomos dentro da farmácia do HMJ. Então, se eu disser para você, e aí eu posso mandar para você depois, se você quiser, sem problema nenhum, relatório que foi feito com todas as medicações que estavam lá. O que tinha na cesta básica tinha. O que era obrigatório ter dentro do hospital para a manutenção da vida dos usuários internados estava lá. Não tinha falta de medicamento nenhum. Não tinha falta de dipirona, não tinha falta de clonazepam, não tinha falta de nenhum medicamento, inclusive medicamentos com custo elevado, que tem medicamentos ali que a gente tem custo de quase R$6.000 uma caixa. Uma caixa. Estava lá. E quase não é utilizado. E aí, também eu quero dizer para você outra coisa, nós temos aqui medicamentos que, graças a Deus, nós não precisamos usar, que são medicamentos radioativos. Para caso aconteça algum acidente nuclear, nós temos esses medicamentos ali dentro. São medicamentos caríssimos, que acaba a gente não usando, que não se usa porque a gente não tem nenhum incidente. O famoso que bom que não está usando, né? Graças a Deus, né? Então, que a gente precisa ter, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer, mas está lá. Então, assim, quando as pessoas vão dizer que realmente não tem medicamento, primeiro a gente precisa realmente procurar a verdade, saber o que é, né? Chegou porque eu falei, o Leonardo chegou na rede social e falou, olha, não tem dipirona, não tem isso, não tem aquilo. E você não procurar saber, realmente é complicado. Realmente você acaba disseminando uma informação negativa para as pessoas e aquilo dali, ela se espalha muito rápido. Né? Então, quando um fala, o outro replica, você realmente vai dizer assim, realmente não tem medicamento. E não é verdade, especificamente dentro dessa unidade. Dentro dos postos de saúde, né, das farmácias das unidades de saúde, tivemos também a fiscalização lá. Sentei com a comissão de farmacoterapia, onde a gente conseguiu identificar todos os medicamentos que tinha
que estavam dizendo que estava faltando na rede, né? Dipirona, amoxicilina com clavulin, aquela coisa. Realmente nós tivemos. A amoxicilina nós tivemos uma falta, mas não foi a falta do medicamento, não foi em Angra. A falta do medicamento foi por causa de matéria-prima. Pois é justamente o que eu ia te perguntar, porque tem dois motivos, existe até mais talvez, mas assim, principais de não ter algo, né? Uma que não tem para vender, né? Então o fornecedor não tem, outro que às vezes deu problema na licitação, alguma coisa do gênero. E isso vocês acompanham também, né? Acompanhamos. A gente acompanha todos esses processos, inclusive com pedidos de informações quando há necessidade, né? Volto a dizer, tem ali uma licitação, às vezes a licitação da deserta, porque não tem medicamento. Então, se não tem medicamento, você não consegue. Aí fala, mas na farmácia comum tem. Mas a farmácia comum, Igor, ela compra um vidro de amoxicilina, ela compra 50 vidros de amoxicilina com clavulin. O município, ele compra 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil. Então, o fluxo e o número maior para isso é diferente, né? Então, você vai ter para atender numa farmácia pequena, uma farmácia normal, mas na rede que ela compra e ela precisa de um medicamento muito maior, você vai ter uma dificuldade de compra. E aí eu volto a dizer, a matéria-prima faz grande fator. A amoxicilina é uma delas que a gente está com falta de matéria-prima. Mas hoje nós estamos com a nossa farmácia central abastecida, sem falta de nenhum medicamento. O que pode acontecer é que talvez numa farmácia, vou dar um exemplo de novo, no Parque Mambucaba, lá não tenha o medicamento, mas a gente tem em outra farmácia. Quer dizer, faltou uma distribuição, talvez interna. Não é nem faltou distribuição, porque ela tem uma distribuição, cada farmacêutico ele fala, olha, eu preciso de X. Mas exemplo, você tem época do calor agora, então resfriado, essa coisa, ela acaba aumentando, frio também, né? Então você vai usar um número maior de medicamento. Então acaba faltando naquela unidade, acaba faltando por aquele período, mas não quer dizer que tenha falta dentro do município. Entendi, uma coisa pontual no caso. Pontual, isso. Eu estou conversando com o Leonardo Bastos, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde, fazendo uma análise, né, fazendo um balanço do que o cidadão encontra hoje nos postos de saúde, né, na rede municipal. Leonardo, esse ano hoje teve a Conferência Municipal de Saúde, né, e também a Conferência de Saúde Mental aqui de Angra dos Reis, e algumas deliberações foram tiradas. Eu queria que você falasse um pouco sobre as conferências, a sua importância também. Então, Igor, as conferências são muito importantes porque são nelas que a gente vai traçar as metas e as ações a serem concluídas e a serem cumpridas pelo governo municipal, ou pelo governo estadual, ou pelo governo nacional, dentro das suas esferas comuns. A nossa aqui, por exemplo, é dentro das nossas esferas. Nós fizemos a nossa conferência de saúde ano passado, diga-se de passagem, foi a maior conferência já feita pela saúde nos 30 anos de existência do Conselho. Conseguimos colocar 480 pessoas, ainda um número pequeno, diante da multidão que nós temos aqui dentro do nosso município, né? Mas ali a gente conseguiu discutir políticas públicas e aprovar algumas ações, como melhoria. E eu quero destacar um ponto muito importante, que a Conferência de Saúde do ano passado, a gente conseguiu limitar o acesso às instituições privadas, às OS aqui dentro do município, né? A própria conferência, ela limitou essas ações, né? Porque a gente entende que o gestor público, a gestão pública, ela tem que ser voltada pelo município, através de concursos públicos, né? Então a gente conseguiu colocar isso dentro do plano como uma meta para ser executada, para ser cumprida, né? E precisam ser colocadas. E quais foram as principais deliberações que vocês tiraram? Então, as principais deliberações que a gente tirou fomos na atenção média e pequena complexidade, né? Na realidade, são na atenção primária, que é o melhoramento das estratégias, das unidades das estratégias da família, né? Melhor equipamento, melhor acolhimento, melhor atendimento, insumos, né? Tivemos também uma proposta para a Ilha Grande, que a gente sabe que a Ilha Grande hoje, por ser né, é uma ilha fora do continente, então a dificuldade de acesso à saúde ali é muito grande, então a gente conseguiu aprovar algumas ações de melhoria para aquelas unidades, através ali, e isso vem acontecendo agora, né, com as reformas das unidades que estão lá, porque a gente entende isso. Também pedimos aí, né, o acesso para que as pessoas realmente possam ter
condição de acessar a saúde dentro da ilha, porque a gente sabe que o território da ilha é muito grande, né? Então essa foi uma deliberação, que a gente coloque, que aí o município coloque barco para atender, que coloque para poder atender as pequenas praias, para poder você realmente conseguir atender a sua população da ilha. Então isso foi uma das propostas que a gente teve. Fora o melhoramento da rede pública como um todo, né? A proposta ela não tem uma principal ação, porque a saúde ela não é a principal, ela depende da primária para a média e para a alta complexidade. Se você trabalha bem a sua primária, você, consequentemente, não vai precisar da sua atenção secundária. Você não no vai caso, precisar. você trabalha a prevenção, é isso? A prevenção. Entendi. Então, todas as nossas propostas, as maiores propostas, foram voltadas para a estratégia da família. Melhor atendimento, melhor acolhimento, melhor condição de trabalho para o profissional de saúde que está ali dentro. Né? O profissional de saúde ele precisa ter um ambiente adequado para ele trabalhar, o médico precisa ter um ambiente adequado para que ele possa desenvolver a função e atender bem ao usuário, porque só assim a gente sabe que a gente vai ter realmente um atendimento de ponta. E isso tem sido já implementado pela gestão, e isso tem sido feito, tanto é que a gente tem melhorado o nosso atendimento aqui dentro. Leonardo, você falou da questão, né, da Conferência de Saúde, mas também teve a da saúde mental, né, e muito se fala, né, ultimamente se fala muito, né, voltou-se a falar muito da questão da saúde mental. Como é que você enxerga, enquanto presidente do Conselho, ao atendimento à saúde mental em Angra dos Reis? Igor, a saúde mental aqui em Angra, ela tinha uma interrogação, ela tinha um ponto muito negativo, né? E um negativo não é das pessoas com transtorno mental, não é esse. É um ponto negativo do acolhimento mesmo, do atendimento. Por mais que a gente tentasse fazer, e aí é que a gente fala, não é o conselho, é a gestão, porque a gente precisa separar, o conselho não é gestor, né? E a gente não tem essa prerrogativa de ser gestão, nós somos controle, né? Mas a gestão tem, e a gente ajudava a gestão dentro desse mecanismo, né? Então, o fator da saúde mental aqui em Angra era muito complicado. Há 2 anos antes da pandemia, né, vou dizer para você, antes da pandemia, a gente tinha poucos equipamentos, os equipamentos praticamente não funcionavam, a gente tinha uma unidade dentro da antiga Santa Casa, né, que estava lá, e era realmente deprimente aquela situação onde fazia aquele acolhimento das pessoas, né, e tanto uma briga do conselho, tanto pedido do conselho, tantas ações do conselho, a gente conseguiu tirar dali, né, da pós-pandemia, foi lá para o hospital, foi para aquele centro de tratamento, centro de prevenção a acidente da eletronuclear, lá no Parque Mambucaba, e a gente conseguiu trazer uma ala para dentro do Hospital Geral da Japuíba. Então hoje a gente tem ali dentro. Então a gente conseguiu avançar com isso. Fora isso, a gente conseguiu mexer também, porque a gente conseguiu implementar a RT, a Residência Terapêutica, a UAI, né, e outros equipamentos. Temos agora reformas ali no CAP São Bento, né, que as pessoas que estavam ali naquele atendimento, as pessoas com transtorno estavam naquele atendimento, saiu para uma outra área, conseguimos uma área nossa maior, o município fez a desapropriação de uma área ali, é onde vai estar atendendo o CAPS 3, né, o CAPS AD, o CAPS I está funcionando hoje, a gente precisa ainda melhorar, mas a gente teve um avanço dentro do município. O que eu quero dizer é que no passado a gente tinha realmente uma grande dificuldade de poder dar um acolhimento e uma assistência adequada, uma assistência digna a essas pessoas. Hoje, Igor, eu quero dizer para você que os próprios pacientes do CAPS, eles procuram o Conselho Municipal. Eles viram no Conselho Municipal hoje um braço, um apoio para que a gente tenha. Porque, como eu falei para você, foram 2 anos de muita batalha dentro da comissão. A gente também temos uma comissão permanente de saúde mental dentro do Conselho e foi uma batalha muito grande. Quero dizer aqui que na época era o superintendente, que é superintendente hoje, o Wesley, mas ele era o coordenador da saúde mental, né? E foi através dele que a gente realmente conseguimos mudar a ação, junto com toda a equipe da secretaria, junto com o aval do secretário, claro, né? Mas foi através dele que a gente conseguiu, porque ele viu a dificuldade que a gente tem. Hoje a gente tem um conselheiro que é usuário do CAPS, né? É o João Batista, é presidente da FAU, que também é conselheiro municipal, conseguiu se reeleger, né? Então ele está ali dentro e ele consegue trazer essas demandas para que a gente possa realmente buscar e trazer esse melhor conforto, esse atendimento com mais dignidade. Precisamos melhorar. Saúde mental a gente precisa melhorar um pouco mais, porque a gente precisa realmente, é um fator difícil de você lidar, é um fator complicado, né? Porque ainda existe um preconceito da sociedade tabu, né? muito grande, né? As pessoas precisam entender que as pessoas com transtorno de saúde mental não são doidas, não são malucas, elas têm umas deficiências que elas precisam e, sendo tratadas, ela consegue viver numa sociedade tranquilamente como qualquer outro cidadão.
Leonardo, você falou a questão da pandemia, né, que foi um divisor de águas, e né, isso é notório. Eu queria justamente aproveitar esse ponto que você colocou, né, o que a gente aprendeu em termos de gestão de saúde com a pandemia, né, e o que a gente pode avançar, né, dentro do que foi aprendido nesse período. Acho que a principal coisa que nós aprendemos é a valorização da vida do ser humano, né? Com a pandemia a gente aprendeu muito que a gente precisa valorizar cada vida, cada indivíduo, cada ser humano. E a gente conseguiu fazer isso, mesmo na dor, né? Naquela perda toda que a gente teve. Eu costumo dizer que a gente teve dois momentos. Antes da pandemia, era uma sociedade, uma cidade, né? E não só Angra, todas elas, que viviam sempre na defensiva, sempre pedindo algo melhor, construção melhor, saúde melhor, e a gente estava com sempre dificuldade. A gente tinha falta de médicos, a gente tinha falta de pediatras, a gente tinha falta de especialidades, né? E depois da pandemia isso mudou. O atendimento, o olhar da gestão mudou e tem mudado a cada dia, entendeu, Igor? A cada dia a gente tem aí. Então eu costumo dizer, e eu posso dizer que as coisas depois da Covid, depois da pandemia, né, o cidadão tem tido mais ouvido, o cidadão tem tido mais acolhimento, o cidadão tem tido mais acesso aos equipamentos de saúde. Quando a gente fala equipamentos, a gente fala em todos os equipamentos. A gente fala na atenção primária com o seu médico, com o seu enfermeiro, com o seu agente comunitário, com o seu agente de endemias, com o seu técnico de enfermagem. A gente está falando da unidade de SPA, com os 2 médicos plantonistas, com mais 2 pediatras, né, que a gente tem. A gente está falando do centro de especialidades médicas, que é cardiologia, que é urologia, que é fono, né, que é pneumologista, né, dentro dessas especialidades que Angra a gente estava fazendo, psiquiatria, né, hoje a gente tem um grande problema na psiquiatra, mas a gente está avançando, a gente está buscando melhorar nesse acolhimento. Então acho que isso mudou depois da pandemia. A gente conseguiu trazer os equipamentos de fato para a população, para que a população pudesse realmente usar esses benefícios que na realidade não são benefícios, né? É para cuidar da vida, né? Mas que a gente tem hoje para poder zelar a vida e garantir a vida do ser humano com mais dignidade. Então, antes da pandemia, a gente realmente tinha uma grande dificuldade de acesso aos equipamentos. E após a pandemia, a gente tem aí, com certeza, a nossa saúde com certeza melhorou muito e tem muito a melhorar ainda diante desses fatores. Leonardo Bastos, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Leonardo, eu queria aproveitar, já encaminhando, né, para o encerramento da sua participação aqui hoje, falar um pouco sobre o que o cidadão pode esperar em termos de melhorias, né, para a saúde em 2024. Né? Eu lembro que você tinha comentado comigo, inclusive, que tem algumas deliberações do Conselho que já vão trazer mudanças para alguns bairros, não é isso? Exatamente. Há 2 semanas, um mês atrás mais ou menos, a gente aprovou dentro do Conselho 2 resoluções, né, que traz novas implementações de novas 2 unidades de atenção primária, que é 2 estratégias da família. Uma na Serra d'Água, né, que nós aprovamos lá, e ela tem uma regra básica para poder fazer, porque ela tem que seguir um padrão agora específico do Ministério da Saúde, então ela vai ter algumas ações ali dentro dela, algumas salas dentro dos seus parâmetros, e também na Grande Japuíba, né? São 2 unidades que vão acolher aí e tentar abranger um maior número de pessoas. Isso são essas 2. Fora isso, a gente também conseguiu aprovar, né, o Igor, a gente estava com grande dificuldade dentro do município, com colonoscopia, endoscopia digestiva, ultrassom com 3 e mais vasos, né? Agora a gente consegue fazer um melhor equipamento, a gente consegue fazer um ecocardiograma, uma ultrassom. Então esses equipamentos a gente tinha. E as pessoas costumavam dizer e costumavam ir para a rede, e aí essas pessoas que gostam de falar mal, né, que dizem que está ruim, mas a gente sabe que está ali. Eu acompanho os BOs, todos os BOs eu acompanho. Então eu sei o que sai, a hora que sai, o que dá deserto, o que não dá deserto. E a gente conseguia fazer a gente via essas dificuldades, que é a falta desse serviço no município, mas não era porque o município não fazia. A gente fazia o chamamento, fazia as licitações, só que chegava na hora, dava deserto, pelo valor que era ofertado, né? A gente tinha um valor que é ofertado pelo SUS. Nós temos uma tabela SUS que o município precisa seguir essa tabela. A gente não pode fazer, nenhum outro município, não é só Angra, nenhum outro município pode ofertar um valor que não seja aquele que o SUS paga.
né? Porque nós usamos o SUS como contrapartida. Recurso do município, recurso do Estado e recurso da União, que é a maior parte que vem para ajudar as atenções, né, na saúde dentro das suas complexidades. Então a gente estava aqui com um valor muito baixo e a gente não conseguia. E o Conselho entendeu, a gestão solicitou ao Conselho o aumento do valor desses repasses à tabela SUS, de uma coparticipação, ou seja, o dinheiro vem do governo do Estado, o dinheiro vem do governo federal, mas nós também implementamos esse valor para que a gente chegasse. Detalhe, esse valor não ultrapassa a R$380. Então também não é uma coisa absurda, mas hoje a gente conseguiu com isso, né, com essa aprovação, a gente conseguiu trazer para cá, porque a gente já tem um contrato de tomografia, ressonância, colonoscopia, que a gente não estava fazendo em Angra, estava fazendo fora, e é um procedimento que você faz muito delicado, porque você tem um procedimento anterior, é constrangedor, né, para o usuário, para o cidadão que faz. Né? Nós temos hoje ultrassom, tudo feito pelo nosso município, dentro do nosso município. Esses são os avanços que a gente conseguiu fazer, são os avanços que a gestão pediu a autorização do Conselho para poder fazer, e a gente entende e nós entendemos. Por isso, é muito importante a participação da população dentro das reuniões do Conselho. Leonardo, eu queria que você, né, já de se despedindo, já deixasse um recado, né, para o usuário do SUS, para a pessoa que está nos assistindo, que às vezes tem uma denúncia para fazer, às vezes tem um elogio para fazer, né, como procurar o Conselho, né, e aí já deixo para a sua despedida. Então, Igor, quero já te agradecer aqui imensamente, agradecer aqui o apoio do Fernando, né, que fez o convite para a gente também, mas principalmente por estar aqui com você e poder bater esse papo, poder conversar abertamente aqui, né? Cheguei aqui um pouquinho ansioso, mas você conseguiu trabalhar isso bem, eu estou aqui, né? E dizer para a população que vocês possam participar do controle social através do WhatsApp do Conselho, que é o número do Conselho que está no site da Prefeitura, está ali, não me recordo de cabeça agora, né? Através do canal da ouvidoria do Conselho, que logo vai estar aí com vocês um link, é um link de formulário Google que a gente tem, né? Está lá, mas ele chega para a gente ali, a gente vai estar fazendo, e participarem das reuniões do Conselho Municipal dentro lá da nossa sede. A nossa sede hoje fica no Angra Shopping, ao lado da farmácia Pacheco, se não me engano, Drogaria Pacheco, né? Temos um acesso ali, né? A gente busca atender da melhor forma possível. Quero dizer para vocês que aquele espaço não é meu, aquele espaço não é dos conselheiros, aquele espaço é da população, para que realmente vocês possam ir lá, possam buscar e trazer não só a resolutividade, como também trazer melhores condições para que a gente possa buscar a melhor condição na saúde no nosso município. Então, assim, o controle social hoje é parte da minha vida. Eu praticamente vivo ali intensamente dentro para que a gente realmente possa fazer aí um controle social, para que a gente possa fazer uma ação. E eu não digo nem na questão só de fiscalização, entendeu? Porque a fiscalização já faz parte de qualquer cidadão, porque a Constituição garante, mas num fator realmente de parceria, buscar um entendimento com a gestão, junto com os usuários, junto com o profissional, para que realmente a gente possa prestar um bom atendimento, um bom acolhimento a você, cidadão que nos escuta, e a você, cidadão que precisa desse atendimento do SUS, porque o SUS é nosso. Leonardo, muito obrigado, né? Volte sempre. Né? A gente espera que o Conselho, né, siga atuante, né, e cada vez mais atuante, para trazer para a nossa população, né, o melhor, né, especialmente para as pessoas que mais precisam, né, para a pessoa que está lá na ponta, que busca o posto de saúde, que busca o medicamento. Né? Realmente é muito importante esse trabalho de vocês, né, e que seja cada vez mais exitoso. Muito obrigado. Obrigado, Igor. Obrigado a vocês.